No programa de hoje falaremos de algo que todo mundo já fez um dia. Mesmo sem querer, você já fez. Pois é, rapaziada, no programa de hoje a gente vai falar de uma coisa que acho que tá no meio do nosso mundo desde que a gente é molequinho, mas a gente vai falar sério hoje a respeito disso aí. Mas antes disso, deixa um like, segue aí Américo Fazio, Duca Mendes, Audiovisual nas redes sociais. Que mais que eu esqueci? Dá like, se inscreve no canal. Já comenta aí sobre pirataria o que você acha do assunto, que é o seguinte, a ideia desse programa aqui não é a gente ficar cagando regra, dando uma de moralista, ou vindo aqui falar um papo chato. A real, cara, é só a gente discutir de forma madura e profissional, já que somos profissionais da área, a gente falar sobre esse assunto, que é uma coisa, cara, que mesmo como eu falei no começo, sem querer a gente já cometeu. Por exemplo, a gente que é mais velho aqui, ó, quando a gente queria curtir um som, tava no colégio e tal, eu não tinha grana pra ter Discman até, sei lá, meus 12, 15 anos, e eu já tinha o Walkman, que era baratinho, você comprava no mercado, velho. Você ia no Carrefour e comprava um Walkman. E aí a gente fazia o quê? Pegava a fita cassete e copiava de um brother pro outro. Normal. Mas isso é pirataria. Então, mas é isso que eu quero saber. O que é realmente pirataria? Pirataria é o ato de você copiar ou até mesmo reproduzir esses tipos de conteúdo licenciado sem autorização dos titulares. E aqui eu tô querendo dizer, galera, assim como eu falei na música, na fitinha, não só conteúdos musicais, mas também livros, qualquer tipo de publicação, revistas, softwares, código-fonte desses softwares, ou mesmo o software final já compilado, ou seja, sem autorização dos titulares, quem fez a parada, você não pode fazer absolutamente nada. E aqui já vale uma dica, uma coisa que talvez nem todo mundo fique muito ligado, é que quando você compra, por exemplo, uma fita cassete, como a gente estava falando, sim, você paga para a gravadora os direitos de reprodução daquilo, para você poder escutar aquela música que você está comprando, e uma parcela para mídia, né, para aquele suporte audiovisual que você adquiriu. Por isso que você não pode comprar uma outra fita virgem, fazer uma simples cópia. Fazia, mas é o que eu tô falando, não podia. Verdade. Exato. E, na verdade, você só poderia fazer cópias para você. Então muita gente se valia desse direito pra fazer, porque de repente vou deixar uma em casa e vou levar uma comida. Então por exemplo, você podia trocar de mídia também. Então sim, se você comprava um CD, poderia você pra fazer um cópia, backup poderia fazer. Porque você pagou pela cópia, pela mídia que veio da gravadora e pelo direito de ter aquilo. O que obviamente não podia fazer é compartilhar com um amigo ou mesmo vender, que era o que a galera fazia. Verdade. Um outro exemplo disso é o próprio iPod. Quando a gente começou a curtir ali o som do iPod e tudo mais, você tinha um login para entrar no iTunes, ou mesmo as músicas que você ripava dos seus CDs e jogava para lá e tinha dentro do iPod, você criava a sua coleção, mas ela estava muito ligada à pessoa que adquiriu ela pelo termo de uso da música online, pelo direito de uso e tal. O Mel Gibson, aquele ator super famoso de Hollywood, ele é um cara que coleciona muitos discos e muitas coisas em iPod, e ele chegou a entrar na justiça americana com um processo que ele queria colocar aquilo que ele gastou milhares de dólares no inventário dele para que quando ele morresse ele pudesse passar isso para frente. Assim como você faria, como seu avô de repente deixou uma biblioteca ou deixou vinis, DVDs, CDs, ele queria poder deixar o direito de que a filha dele pudesse no login dela herdar aquele conteúdo. Que é muito justo, porque é uma licença, né, que vai passando, que é praticamente pessoal. Porque quando era um objeto ali, um disco que a pessoa deixa pro outro, físico, né, o disco no caso, o LP, de repente não tinha ninguém para checar, mas quando se trata de uma coisa digital, com login, que você tá baixando de novo, essa verificação fica muito mais em cima. Então ele teve que ir lá na lei e falar, olha, eu não quero cometer crime, mas eu quero arrumar um jeito. Aliás, eu quero o meu direito de poder deixar para alguém. Agora, isso a gente tá falando no caso de um usuário final ali, do consumidor. Agora, por exemplo, uma balada, ela tem o direito de pegar balada simplesmente... não tem. Muita gente faz, ela pega o CDzinho, bota para rolar, então faz uma playlist, só que ali é outro tipo de licença. Ela não pode pegar, embora muita gente faça até por não saber, ela não pode pegar os CDs e botar para rolar. Ela vai, assim, de repente montar a playlist dela, pagar um tipo de licença para 50, 100, 1.000, 300, 1.000 pessoas, e aí ela pode executar aquela música. Inclusive, se você tem um espaço desse, vale você ver ali, você que era músico... tem o ECAD. O ECAD, enfim, exatamente. Tem órgãos que regulam esse tipo de coisa, porque se a fiscalização bater, mesmo que você esteja dando uma festa beneficente, um show, alguma coisa, você tem que se informar e tem que se resguardar, porque você não pode usar essa propriedade intelectual ligada aos outros. Isso. E um outro exemplo disso é o próprio pay-per-view. Isso, né? também. Como o nome já diz, você paga para ver aquele tipo de conteúdo, e a gente adora assistir o Premiere, por exemplo, né, do futebol, aí a gente acompanha, só que os donos de bares, por exemplo, não podem se valer disso. Ele faz a assinatura, lança no meio do salão e todo mundo não pode gerar lucro em cima disso. Tanto que se você reparar na transmissão, o próprio locutor fala. Na verdade, desculpa te interromper, mas uma coisa que talvez eu não tenha falado aqui, a grande chave para determinar isso é gerar lucro a partir daquilo. Quando a gente tava falando da balada não é porque, pô, mas é meu barzinho, eu botei... Cara, mas você tá usando a música... É um negócio. Pra
fazer com que o ambiente fique legal para você ganhar dinheiro. Então você tá usando um outro conteúdo que você não tem direito de ganhar dinheiro usando aquele explorando. conteúdo. Então você tem que ver no ECAD, no caso do pay-per-view, existem pacotes de TV por assinatura para comerciantes, para quem justamente atrai isso, para receber as pessoas, para curtir o jogo de futebol, Copa do Mundo, esse tipo de coisa, que aí se a fiscalização bate lá, você tá resguardado e obviamente é um preço diferenciado, porque você tá gerando lucro a partir daquilo. Agora, cara, falando em TV a cabo também, tem hoje aí esses Netcat, AZBox, várias paradinhas que liberam conteúdos dos canais, cara. Todos os conteúdos, então acho que isso é muito delicado também. Eu particularmente nunca usei, verdade verdadeira, e sou contra. Cara, eu acho que na verdade isso é uma grande sacanagem, né? Porque você tem que entender que você tá lesando uma empresa, por mais que você não concorde com o preço que ela pratica ou coisa do tipo, não justifica você fazer. E aí, cara, a gente vê que isso acontece da forma mais escrota possível, porque vamos supor que você tem a sua casa, você tem 2 pontos. Aí você gostaria de ter, você tem um cabo passado em tudo e você gostaria de ter um outro cômodo. Eu vejo muitas pessoas desligando ali o decoder e levando para outro lugar e tal. Usando um decoder desse, você não usando ao mesmo tempo, você até teria direito de ter 2 acessos ao mesmo tempo. Entra na discussão. Brecha. Fala, eu pago por 2 pontos. Agora, a gente sabe que a sacanagem do brasileiro e dos pirateiros em geral, não vamos colocar só no nosso país, mas a gente sabe que não tem limite. Então às vezes o cara ele assina só a internet, só no caso da net, o Virtua, só pra poder ter o cabeamento passado, e aí ele coloca 4 piratas, e aí libera o sinal da porra toda, ou ele assina aquele pacote básico, desliga o decoder da net, já bota só o pirata e libera tudo, todos os pornôs, todas as lutas. Então, a gente acha que isso, cara, é o exemplo máximo da sacanagem. O cara está agindo de má fé, ele sabe que está errado. E por que a gente tá gravando esse programa? Porque isso tem tudo a ver com o nosso mercado. A gente que gera conteúdo pro YouTube, você que faz seus vídeos de casamento, odiaria que alguém pegasse as suas imagens e ganhasse dinheiro com isso, aquele aftermovie daquela festa eletrônica que você faz, enfim. Então a gente trouxe alguns números aqui rápidos só para falar como esse cenário tá sofrendo e por que as operadoras estão preocupadas com isso. O ano passado eram 18 milhões de assinantes de TV a cabo. Em um ano para cá eles perderam 1 milhão de assinantes regulares, né? Isso significa dizer que já 10% do que eles tinham mais ou menos de assinantes, eles já perderam, né? É muita gente. E eles estão com uma previsão que nos próximos 5 anos, metade dos acessos vai ser pirata. E aí a gente tá falando em desemprego, a gente tá falando naquela lei legal pra caramba que o PT conseguiu aprovar, aquele projeto de ter a cota. Então assim, canais gringos que traziam conteúdo pra cá dublados e ganhavam dinheiro só explorando a nossa publicidade com conteúdos feitos fora daqui, tiveram que colocar pelo menos 30% da programação captada no Brasil, com talentos brasileiros, tanto na frente da câmera quanto na produção, e de repente a gente vendo que esse mercado tá diminuindo e perdendo grana, é dinheiro que seca pra gente. Exatamente, é uma bola de neve. A gente acha que tá sendo malandro de um lado, no fim daqui a pouco fala, pô, mas não tem trabalho, que a TV não me contrata mais, mas é exatamente por causa do seu setup box em casa. Exato, então a gente tem que pensar nisso, cara, porque já são 4 milhões de aparelhos piratas que estão aí, e isso gera um prejuízo de 6 bilhões de reais por ano para todas as operadoras. E como eu falei, é um dinheiro que deixa de chegar na gente. Lógico, e sabe o que eu acho mais engraçado? Depois o problema é Brasília. Outra indústria que também tem tudo a ver com a gente e sofre demais é a indústria do cinema. Tanto que a galera, bicho, sei lá, na minha época, acho que até pouco tempo atrás, na verdade, os filmes estreavam nos Estados Unidos, por exemplo, a produção americana, e sei lá, 2, 3 meses estreava aqui. Exatamente. Isso, e por que isso acontecia, Liquinha? Cara, eu acho assim, é uma prova, assim, custo de lançamento, premiere, festa, rolo, cópia, uma porrada de coisa. Então assim, os caras deixando de lançar no mundo inteiro, eles economizam pra cacete. Exatamente, só que chegou no momento que por conta da pirataria, a galera nos Estados Unidos, que a gente meteu o pau no brasileiro aqui falando que não adianta reclamar de Brasília, mas os Estados Unidos é o país que mais pirateia no mundo, e eles que começaram essa moda. Então o filme saía lá, porque era o principal mercado do mundo, os caras entravam com uma DVzinha filmando a tela, eram os famosos screeners, e eles ripavam isso, subiam pela internet, nos compartilhadores, torrent e tal, e a galera baixava, e aí assistia, aí o nego levantava na sessão, passava na frente, vocês devem ter visto isso já, né? E aí os grandes estúdios tiveram que se reunir e falar assim, galera, não dá mais porque... O dinheiro que a gente perde é melhor a gente investir nele para que... Ou repensar essa verba de uma forma que a gente possa já fazer lançamentos mundiais. Pro cara não ter que fazer essa... Exatamente. Até séries de TV acabam acontecer isso também. Os caras lançavam primeiro no lugar, aí todo mundo já sabia os spoilers, nego traduzia na madruga aquelas equipes de legendagem, tá ligado? Que depois atualizava. A gente fala, quem nunca? A gente tá aqui, a gente sabe como é que é. Mas é que a gente tem que entender... É um impacto.
é o impacto disso. Então, como a gente falou agora antes, é isso. Muitas vezes diretamente ali no filme, a produção pode diminuir, mas a gente que faz filme tem que fazer. E posso só fazer um adendo, cara? A gente falou quem nunca, e muitas vezes a gente recorreu a essas madruguices aí dos caras que colocavam coisas na madruga de versões, porque a gente queria muito que o Brasil fosse contemplado com o lançamento mundial para assistir aquilo em tempo real, e a gente tinha que se resignar a um serviço não autorizado para poder ter acesso àquele conteúdo. E é muito legal ver que as operadoras e que os grandes produtores entenderam que o lançamento tem que ser mundial. Porque a gente de outros mercados acabava sofrendo com isso. Então hoje não é mais desculpa, porque pelo que a gente acompanha, 95% dos conteúdos estão disponíveis. Então assim, não é porque você não assina tal pacote que você não pode pagar só online, ou porque você não consegue alugar no iTunes da vida, algum filme, alguma coisa. E eu vou dar uma dica rápida, por exemplo, série. Eu vejo uma série, aí vejo outra série, vejo outra série. Ah, vai demorar porque saiu lá e só vai ser lançado aqui, porque às vezes série ainda tem isso. Lançou lá na Fox americana, isso daqui a 3 meses. Eu vejo outra. E acho que é essa a prática, entendeu? Por que eu tenho que ver na hora? Porque lançou, porque eu amo? Cara, não justifica fazer errado. Tem outras opções, tem muita coisa que você pode fazer e consumir sem prejudicar o teu próprio mercado. Agora vamos falar de game. Videogame também não pode ficar fora dessa lista. Tem uma série, cara, documental muito foda que foi feita aqui no Brasil, patrocinada pela Red Bull, que investiga o começo da cultura do game no Brasil. E não é só videogame de PlayStation, de cópia de CDzinho. Acho que é na época de fliperama. Cara, do fliperama. E já discute essa questão da pirataria, que no final do documentário você vai ver aonde chegou ao ponto de o Phantom System era uma cópia do Nintendinho. Eu também tive, lógico, com a pistolinha e tudo. Ele era uma cópia assim, clone. Um clone do projeto. E aí os caras vieram do Japão pra cá e falaram assim, mano, vocês não podem fazer isso. É muito legal de assistir. Não, e é muito louco o cara vir ter que falar, né? Olha, exato. Você não pode. E cara, e assim, e aí não defendendo a parada, mas os japoneses viram que isso era tanto uma ânsia que o mercado tinha pra consumir os videogames, e pra jogar. Parêntese, não tinha essa globalização. Então, mas como é que o japonês não sabia que aqui vendia? Não sabia. Exato. Quando eles chegaram aqui, eles chegaram meio com o pé na porta e falaram, peraí, tem um mercado, só que vocês também não podem fazer assim. Exato, e aí depois que eles conversaram, eles entenderam que existia essa demanda, eles conseguiram fazer com que a Gradiente pudesse fazer o Phantom System legalizado e recolhendo os royalties para eles do jeito como deveria ter sido. Mas o mais louco é a gente ver o começo de tudo na época do fliperama, que é uma coisa que a gente jogava ali no bar da esquina com o meu avô e tal. E aí nessa época, a Taito, que era quem fazia os principais fliperamas, não tinha os direitos de usar e explorar, por exemplo, a Playboy, o Coelhinho e tal, e eles faziam com as mulatas do Sargentelli, cara. Que era o que tinha de mais próximo da Playboy. Era substituir, né? Exatamente. Exato, então assim, é muito legal ver como que a pirataria do bem, porque ela foi feita pra formar um mercado, ela por não existir essa cultura da globalização e dos japoneses saberem que existe, acho que esse é o ponto. Eles não sabiam que existia um mercado potencial para isso no Brasil. E assim, a continuação disso claro que uma coisa não justifica a outra, mas sem querer, uma faz a outra se mexer. Assim como a gente falou do cinema, também fez os caras virem pra cá e falar, beleza, então vamos legalizar isso pra poder rolar. Então, se não fosse, mas também se não fosse os piratas, acho que essa e aí, Duca, eu queria aproveitar esse seu gancho que foi maravilhoso para amarrar esse conceito e terminar este programa aqui, chamando a galera para comentar aqui embaixo, que é o seguinte: eu acho que o maior exemplo que a gente tem poder para mudar o mercado é que, com a pirataria dos games aqui no Brasil, eles viram que existe um mercado potencial. Com a pirataria do mundo inteiro legendando conteúdo sem autorização, eles viram que eles tinham que fazer lançamentos mundiais. Sim. E com a pirataria dos softwares, que tanto nos dizem respeito na hora de editar, plugin e tudo mais, as empresas viram que tem que cobrar por assinatura, porque não dá pra ficar cobrando 3 mil reais, 4, 5 mil reais em softwares que você depois de um ano tem que atualizar e tal. Assinatura é pensar em facilitar, então botar na moeda do país, que é o caso do Adobe, né? Pagar, eu comecei assinando em dólar. Agora já tem real, pode pagar dividido, então você compra um software, você pode dividir em 10 vezes. Acho que são muitas coisas de repensar o modelo, porque, cara, no fim a gente quer usar. Claro. Eu acho que é esse o lance. E o conceito, depois de toda essa informação que a gente trouxe, acho que fica muito nisso, como o Américo falou. Software, música. Às vezes o cara, mas eu paguei uma licença, usei no vídeo do uma trilha, 15 anos do Ameriquinho, uma trilha. Eu vou usar no 15 anos da minha irmã.
você pode até usar o mesmo arquivo, mas você tem que pagar uma nova licença, porque você pagou para usar uma Aquilo que a gente falou da música, você tem o direito de uso de um vídeo para aquela música. Então, se você vai fazer, como o Duca falou, outra versão, você tem que pagar novamente, porque você paga para cada vez que você usa. Sim. Não, e assim, concluindo a minha parte aqui, vou deixar o fecha para você, mas a Escola de Visuando pode a gente se sente orgulhoso de ter participado desse movimento, porque a galera que está aí assistindo, seja entusiasta, você aí, ou profissional, é o que a gente está falando. Muitas vezes a gente cometeu a pirataria, como eu disse lá no começo, por não ter informação, por não saber, pela necessidade. Pô, quando eu fui aprender Photoshop, eu não tinha $3.000 para comprar um Photoshop. Então eu usei, assim que eu pude pagar, eu comecei a pagar e desde então não deixei de pagar. Mas acho que o grande lance é esse, a gente, pô, tenta fazer do lado de cá também a nossa parte de entrar em contato com fornecedores, conseguiu, como fizemos com a Red Giant, de, porra, trazer o plano pra cá, pagar em X vezes. Pluralwise, né? E a galera deu esse feedback também, pô, agora eu tô pagando a Adobe, pô, tô tendo feedback, o chat com eles direto, então isso tá me ajudando. Então assim, galera, no fundo a gente quer fazer certo. Então acho que a gente tem que acabar com essa coisa de achar que é malandro. Porque se a gente quiser fazer certo, a gente vai conseguir fazer e vai sempre caminhando. Dá um jeito, cara. Na nossa época era muito mais difícil, como o Duca falou, o Final Cut era muito mais caro, as coisas eram muito mais inacessíveis. Hoje, se você se programar, acredita, dá pra você incluir o valor de uma trilha licenciada ainda mais no que você cobra do seu cliente. Porque você tá usando pra ganhar dinheiro. Lembra do bar? Pô, o cara tá vendendo a coxinha. Não, ó, e o melhor exemplo é, a gente tá gravando aqui com uma câmera comprada, uma lente comprada, bateria, um monitor, um microfone, tudo você Eu não fui na loja e meti a câmera, né? Pois é, fui lá na loja, tirei a câmera do balcão e então assim, o que a gente tá querendo plantar na sua cabeça é a consciência. Então existem softwares maravilhosos, grátis, o DaVinci é o maior exemplo disso, a gente tá usando. Então assim, cara, tenha a consciência do que você tá fazendo, até porque você é um profissional da área e você precisa saber isso, atuar como um profissional. Porque se você for cobrado, você vai ter que responder como profissional. Ninguém vai bater a mãozinha. Cara, eu tenho, pra terminar o vídeo, tem um amigo que tem uma produtora super capaz aqui de São Paulo e os caras faziam umas coisas usando Nuke e usando vários softwares super caros e com uma correção, vários artifícios ali que esse software proporcionava. Um belo dia os advogados da empresa bateram na porta dele, pegaram, entraram no site e viram, vocês fazem isso? Me apresenta a licença. Não tinha. Ele não tinha, cara. Então ele teve que se resignar ou pagar. Na época ele pagou, gastou uma puta grana. Então assim, temos que ter consciência profissional se a gente leva isso a sério, se somos profissionais, né? Não importa se você faz vídeo só de casamento ou só para YouTube, não existe só. Existe uma consciência profissional, seja no YouTube, seja na TV, seja no cinema, e a gente tá falando que tem coisa errada e certa em todos os mercados e a gente tem que ter esse pensamento. Então, ó, comenta aqui embaixo o que você achou desse resumo todo. Eu queria agradecer aos audiovisueiros que ajudam a gente lá no Kikante, no nosso plano, que inclusive ajudaram a gente a fazer esse roteiro aqui no Resenha sobre a Pirataria, que todo mundo fez ali um vídeo falando sobre as suas experiências. Então assim, valeu a todo mundo. Se você quiser ajudar e participar do próximo, vê na descrição aqui que o link tá aqui. Fechado? Irado. Até o próximo vídeo. Valeu.